Mais um diário de gravidez aqui para vocês. E agora da 7ª, 8ª semana e um pedacinho da 9ª, porque eu me atrasei um pouco. Então vamos lá, né? Da 7ª e a 8ª semana foi um pouco parecido, só que foi mudando um pouco, né? Na 7ª semana começou uma azia e uma má digestão terrível. Eu comia e meu estômago parecia que eu já tava com aquela barriga de 9 meses, sabe? Que você fica com tudo em cima, assim, tudo apertando e incomodando, e você não tem aquela digestão bem devagar e bem ruim. Pronto, esse foi, acho que os primeiros sintomas, assim, da 7ª semana, foi isso. Perdurou até a 7ª semana toda. O enjoo começou a aumentar um pouco na 7ª. E na 8ª aumentou bem mais. A sensibilidade nos seios diminuiu. Eu tô tentando lembrar. E é que eu anotei e botei aqui. Eu só não botei na colinha no papel dessa vez, né? Mas eu dei uma olhada de novo porque eu fiquei anotando, né, todos os sintomas que apareciam para não esquecer. A sensibilidade no peito parou um pouco, né? Diminuiu, né, no caso. E a questão da disposição, né? Que eu disse que eu tava tendo muito sono e também aquela falta, né, de disposição para fazer as coisas e tal. Pronto, a disposição melhorou um pouco em alguns dias, nessas 7ª e 8ª semanas. E o sono continua firme e forte. Nunca imaginei que eu fosse ter tanto sono, né? Era meu sonho, não vou mentir, porque a minha primeira gestação, como eu disse, eu tive insônia, tive muito problema para dormir. Então eu queria que pelo menos isso fosse diferente, né? Que era horrível, você não dormir é terrível. E aí realmente continuo tendo sono ainda. E a questão da indisposição ficou meio que, tipo assim, né? Deu uma melhorada em alguns dias, aí outros dias eu ficava pior, enfim. O enjoo na 8ª semana piorou bastante. Eu tinha que tomar um remédio 2 a 3 vezes por dia, o remédio de enjoo. Porque era aquele enjoo que... Assim, o enjoo que eu tô tendo não é aquele enjoo forte que eu não consigo segurar e vomitar. Não tô tendo... Não vomitei nenhuma vez. Porém, é aquele enjoo que fica aquele embrulho. E se você manter ali, se você não tomar remédio, eu acredito que eu iria, né, botar tudo pra fora. Mas aí com o remédio eu conseguia controlar, só que ainda ficava aquela sensação de mal-estar, entende? Aí tinha que tomar várias vezes no dia o remédio. Mas só cheguei a tomar até 3 vezes, que não foi a dose máxima do comprimido. Aí chegando agora na 9ª semana, eu tô falando bem, né? Não vou ficar, né, falando repetidamente assim, né, prolongando, porque é bem parecido esse começo da gravidez, não tem muita diferença, né, os sintomas. Mas na 9ª semana, o que aconteceu? Gente, parou! Tô sem enjoo. Veja só, 9ª semana de gravidez. São 2 meses e 1 semana, mais ou menos, né? Vamos dizer assim, pra quem não entende de semanas, né? E aí passou no enjoo. Faz uns 5 dias mais ou menos que eu percebi que eu não estava mais começando a enjoar. Então realmente foi no início da 9ª semana que começou, que eu tô... Hoje é quinta-feira. Eu faço semana todo domingo, eu completo semana, né? Então foi bem no começo dessa semana, quando virou assim a semana, eu ainda tive, eu acho que um enjoo um dia, e depois eu senti que diminuiu, e aí eu percebi que eu não tô tomando remédio, eu não tô tendo a necessidade de tomar o remédio pro enjoo, e eu percebi que eu não estava enjoando mais. E eu espero que se mantenha, né? Claro, né, que a gestação, durante toda a gestação, vai ter um dia ou outro que você tem um mal-estar, que você tem ali um dia mais indisposto e tal, e tudo isso é normal. Enfim, E foi isso. Eu estou fazendo atividade física, eu estou fazendo pilates. Eu tive um pequeno sangramento na 7ª semana. Esqueci desse detalhe. E aí eu fui na emergência, tudo, mas foi uma coisa muito leve. Realmente foi tipo assim, só quando eu me limpava que passava aquela borrinha assim, sabe, uns rastros de sangue. E aí, de toda forma, né, era sangue, então eu tive que ir na emergência para ver se estava tudo certo. Aí fiz a primeira ultrassom, o bebezinho tá lindo lá, batendo coraçãozinho, coisinha pequenininha de nada. Agora já tá um pouco maior, né, do que da outra, que a ultrassom foi com 7 semanas, mas estava tudo bem. E aí o que acontece? A médica passou o uso da progesterona até a 12ª semana, que é quando o nosso corpo começa a produzir um pouco mais, né, de progesterona naturalmente, e aí eu não vou precisar estar mantendo isso, porque ela, por precaução, né, como teve esse pequeno, né, tipo de sangramento, ela disse que o colo do útero estava tudo ok,
que não tinha nenhuma complicação, canal, tudo certinho. Realmente pode ter sido até da própria implantação, né? Porque ainda estava muito novinho ainda no começo da gestação. Mas, né, como não é algo que assim ocorre sempre, então é melhor você precaver do que deixar e acabar, né, tendo aí alguma complicação. E aí eu tô fazendo uso da progesterona. E aí eu tô vendo que eu já tô ganhando muito peso, porque eu já aumentei 3 quilos. Eu iniciei com 60 quilos. E eu estou com 63. E no meu primeiro filho não foi tanto assim, né? Eu ganhei peso mais depois, né, no final e tal. Fui ganhando bem mais, né? Apesar de ter muito mais inchaço. E aí, por que eu tô falando isso, né, do peso? Porque a progesterona pode sim aumentar a retenção de líquido. Então, se você faz uso por algum motivo na sua gestação, entenda que você pode ficar bem mais inchada por causa disso. A barriguinha check tá aqui, agora dá pra mostrar pra vocês, né? Ó, já tá aparecendo. Tá aquela pequenininha, mas já está aparecendo. Na minha primeira gestação você não ia ver nada aqui. Tava bem mais pequenininha, né? Assim, parecia, se eu forçasse assim, não parecia que eu tava grávida. Parecia nem que tava com gases ainda. Era bem mais seca assim a minha barriga, realmente não ficou nada. Aí agora já tá aparecendo, tem roupas que eu já não tá dando pra usar, roupa assim que aperta muito embaixo, já incomoda, né? Aí tem short que eu já tenho que usar meio aberto, botar a blusa por cima. E aí eu já tirei todas as minhas roupas assim, mas que já estão sem caber, tirei e guardei. Porque é isso. E agora eu quero bater um papo com vocês sobre um assunto mais a ver com isso, claro, mas falar diretamente sobre o ter filhos, né? O gerar filhos e criá-los, e enfim. Não sei qual a sua religião, você que me acompanha aqui no canal de alguma forma, ouviu esse vídeo. Porém, eu sou cristã e assim, gente, que mundo que a gente tá vivendo? Porque eu acompanho várias pessoas, todos os tipos, né, de pessoas, de crenças, às vezes também, que acaba tendo, né, que você acompanha, né, querendo ou não, enfim. Mas sobre a criação de filhos, o mundo tá de cabeça para baixo. E nós chegamos num ponto onde se você tiver um filho, às vezes é ruim, 2 filhos é pior, 3 é pior ainda, 4, 5, 6, nossa, você é louca. Então eu acompanho muita gente que é aberto à vida no sentido de realmente ter os filhos que o Senhor quiser mandar. E assim, gente, esse termo é um pouco errado pra mim, porque todos nós temos os filhos que Deus quiser mandar. Porque, na minha concepção, a gente pode prevenir o que for, né? Tem vários casos aí de pessoas que usam vários métodos de uma vez junto e ainda assim engravidam. Então, assim, quando o Senhor ele quiser mandar, ele vai mandar. Seja muitos ou seja poucos. No meu caso, eu demorei um pouco pra gente permitir, bem entre aspas, né, ter o segundo filho. A gente se prevenia, não com nenhum método hormonal, mas tipo assim, pra mim foi muito difícil a adaptação com o primeiro filho, porque ele mamava assim, né, em livre demanda, ele dependia muito de mim em questão de sono, etc. Então foi muito difícil, eu tive muito problema pra dormir, eu acordava a noite inteira, então eu, tipo assim, eu não conseguia nem pensar em ter outro filho, porque eu tava totalmente focada naquele primeiro. E aí depois que eu fiz o desmame, né, dele, aí que eu comecei a já pensar no próximo filho e tal. Assim que eu desmamei, a gente já pensou, acho que no outro mês a gente já, ó, agora vamos deixar vir. E passaram-se 8 meses para eu poder engravidar novamente. E aí, o que acontece? Será que foi porque meu corpo não queria engravidar? Não, não foi porque meu corpo não queria engravidar, foi porque Deus permitiu que viesse só com 8 meses. E o meu filho já estava preparado para vir, ou filha, né? Eu falo filho no geral. Estava aqui preparado, o Senhor iria mandar nesse tempo. E eu não sabia. Se eu provavelmente não me prevenisse diretamente, provavelmente eu também não teria engravidado. E talvez eu tivesse até um pensamento de que, nossa, não vou ter filhos e tal. Só que hoje minha mente já está bem mais trabalhada sobre isso. Mas às vezes a imaturidade faz você ter muita ansiedade sobre essas coisas e tal.
No começo, né, a gente começou a tentar, eu fiquei, não, primeiro, segundo, terceiro mês, eu ainda fiz uns testes pra ver, né, que eu pensava, não, será que foi e tal. Só que aí depois poxa, eu vou ficar todo mês nisso? E se o senhor não quiser me dar mais outro filho? E se eu só tiver esse filho agora, eu vou ficar triste por causa disso? Entendeu? Então a gente tem que colocar na cabeça e ser contente com aquilo que o Senhor nos deu. Tem gente que não vai ter filhos próprios e pode adotar, ou pode ser filho, mãe, pai de coração de outras pessoas que até estão no seu convívio, da sua família, enfim. Mas o ponto principal é, filhos eles são sim bênção. E por mais que o ser humano ele seja mau, a natureza ela precisa do homem. Ela precisa do homem sim. Ai, não, mas por que o homem destrói tudo? Sim, destrói, porque ele é mau. E quando você entende isso, você vê que as coisas só são boas na Terra, algumas coisas, porque Deus derrama a sua graça sobre a nossa vida para isso. Então, você para de pensar e querer acusar um ou outro por causa disso. Você entende como tudo funciona de uma forma melhor. Nós somos maus sim, mas a graça do Senhor nos permite cuidar e zelar por algo que Ele nos deu, que a natureza faz parte disso. A natureza também espera a sua redenção, quando o Senhor Jesus Cristo voltar em sua glória. Porém, a gente tem que entender que a gente não pode simplesmente parar a vida, parar de procriar, parar de ter filhos, porque a gente acha que o mundo está mal demais. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se o mundo vai do nada melhorar, né, no sentido de, tipo assim, o Senhor pode dar um momento de paz aí, vai melhorar um pouco, você vai ter lá seus 20 filhos, vai crescer tudinho, depois Jesus volta, e aí você sabe se isso vai acontecer? Você sabe se simplesmente o mundo vai acabar amanhã e vai você e seus filhos tudo morrer? A gente não sabe, gente, a gente não tem um controle do futuro. Mas uma coisa é certa, ninguém vai extinguir a humanidade por vontade do homem. Ninguém vai. Quem vai fazer isso é Deus, se Ele quiser, entendeu? No tempo dele, no momento dele, Ele que vai fazer tudo isso, não a gente. Então, simplesmente não ter filhos não vai resolver o problema do mundo, pelo contrário. Vai piorar ainda mais, as coisas vão entrar em desequilíbrio, a natureza vai entrar em desequilíbrio e tudo vai se arruinar e você vai viver pior ainda do que você viu se você tivesse mais filhos. Quanto mais filhos a gente tem na nossa família, né? Eu sei que tem muitas dificuldades, né? Porque a gente vive num mundo moderno, a gente não vive mais no campo, onde a gente poderia plantar e colher o nosso próprio alimento, a gente depende de mercado, depende de uma indústria, depende de coisas e terceiros para poder trazer o alimento para a nossa casa. A gente precisa trabalhar geralmente fora de casa, então a nossa vida já é diferente de antigamente. E naturalmente o homem acabou tendo menos filhos por causa do próprio estilo de vida dele. Agora você não querer ter filhos nenhum, nunca vai ser a solução da sua vida, nunca vai ser a salvação da sua vida. Você pode ter 10 mil outros problemas, porque você simplesmente não tem filhos. Não vai mudar nossa, eu não vou ter mais nenhum problema porque eu não tenho filho, não, porque esse mundo é muito ruim. Cara, você só vai simplesmente morrer só, acabar com sua vida, sua geração, e é isso. Não vai agregar em nada na sua vida. E as pessoas pensam muito, né, na questão, aí essa questão financeira entrando nisso, há muitos meios da gente criar filhos, né, no sentido de uma das maiores preocupações, acredito, é a educação. A educação pública aqui no nosso país é difícil, é complicada. Tem bairros e tem cidades menores, às vezes, que tem ali um cuidado maior, que tem um controle maior, que você consegue acompanhar melhor o seu filho, que é menos preocupante. Mas a gente sabe que em bairros de periferia, por exemplo, as crianças aprendem tudo que não presta. Aí você vai dizer, mas meu filho vai aprender tudo que não presta em algum momento da vida dele, ele vai. Só que a gente sabe que o cuidado nesse momento da infância é bem mais importante, porque é na infância que a gente cria meio que a nossa mentalidade e tudo que a gente... É onde a gente fixa a nossa base, né, vamos dizer assim, de vida. É onde a gente vai ter a nossa visão de vida e a gente vai ser, como eu posso dizer, coordenado, né, naquilo que a gente vai crer e etc, ou algo do tipo. A maioria das coisas vai fixar mais ali na infância. Então é importante isso. Se você não pode educar o seu filho numa escola particular, se você vai ter mais de 2 filhos, mais de 3, mais de 4, enfim, você pode deixar o seu filho sim numa escola pública, mas acompanhe seu filho. Mas eu trabalho, não sei o quê. Poxa, mas
Se você pegar uma folga, você poder ir em uma reunião, você poder, um dia assim, aleatório, você saiu do seu trabalho cedo, ou você aconteceu alguma coisa, você pôde sair ali rapidinho, passa na escola para ver como funciona. Você acompanhar de perto o seu filho já é uma grande diferença que você vai fazer na vida dele. O grande problema é que hoje os pais deixam os educadores criarem os filhos deles, eles não vão fazer isso por você. Entendeu? Eles estão ali cumprindo o papel de simplesmente pegar, botar uma tarefa, botar uma coisa, eles não vão educar o seu filho, eles não vão mostrar o que é certo e o que é errado da forma que você deveria mostrar. Entendeu? Então, a sociedade vai meio que largando as crianças. Antigamente, filhos eram responsabilidade de todo mundo. Então, se tinha uma criança aqui, uma criança ali, as pessoas que estavam ao redor, elas se preocupavam. Elas se preocupavam se a criança ia para uma pista, se a criança estava ali sozinha. Ah, por que está sozinha? Cadê tua mãe? Hoje em dia não, as crianças são odiadas. As crianças são, tipo assim, simplesmente como se fosse o pior bicho da terra. E, enfim, hoje você vê que tem essa troca, né, de animais. Eu não queria ser muito clichê, né, nas falas, mas as pessoas preferem animais a humanos. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar para a vida, que as coisas não são tão simples assim. Não é simplesmente odiar um e nós vamos botar isso aqui no lugar. Vocês não vão resolver nada desse jeito. Então, enfim, se vocês quiserem ter seus filhos e tiverem as dificuldades, confiem no Senhor. Não é simplesmente confiar no Senhor vivendo largado, né? Não vou ter aqui, vou parir um atrás do outro e vou entregar nas mãos de Deus. Não é assim, a gente tem que ter responsabilidade. E o Senhor nos deu tecnologia, nos deu entendimento, nos deu sabedoria para isso. Então, se você tem um acesso à internet, você quer ensinar o seu filho em casa, por exemplo, hoje em dia, né, tem uma grande movimentação do homeschooling, que é uma opção para a gente que vai ter, assim, sei lá, mais de um filho, ou mais de 2, mais de 3, enfim, e às vezes não tem condição de uma escola melhor, ensina em casa. Hoje a gente tem internet e a gente tem que usar a informação para algo bom e não simplesmente ficar viciado na internet, no celular, vendo meme o dia todinho, vendo porcaria e não fazer nada bom com isso que a gente tem, sendo que é algo que a gente pode usar para algo bom, entendeu? Então, enfim, usufruam das tecnologias, das coisas boas que o Senhor também nos fez avançar. E o ser humano que avançou não foi nenhum bicho, né? Então, usem tudo isso para algo bom na vida de vocês. Parem de detestar as pessoas que querem ter mais filhos. Vocês não fazem nada na vida de ninguém. E aí vem aquele discurso, né? Ah, mas por que a mulher tem 6 filhos? Aí o que acontece? Não, porque o mais velho vai cuidar do mais novo. E daí? Aonde você ajudar a sua mãe, o seu pai, a pegar uma fralda, fazer isso e aquilo, é ruim? Não, é porque criava mesmo. Antigamente criava, mas qual era a realidade da gente de antigamente? Antigamente era pai e mãe trabalhando fora de casa, porque conforme veio a modernidade também, né? Muita coisa veio se acontecendo. Conforme as mulheres vieram ganhando direitos de trabalho, etc., se perderam aí no caminho, né, também. Porque você ganhou um trabalho fora de casa, além de ter o que tinha dentro. E as crianças iam para onde? Ninguém sabe, ninguém falou disso daí para vocês. Ninguém falou pra gente sobre isso. Você simplesmente ganhou seu direito. E aí, se vire, crie seu filho, trabalhe fora e cuide do seu marido. É isso. Mas basicamente a vida da mulher se tornou isso. Então, antigamente a gente já começou com essa vida de multitarefas. Antigamente a mulher ela vivia realmente na criação dos filhos e administrando tudo. Antigamente, né? Depois que a gente passou a ter essas responsabilidades de casa extra casa, as coisas mudaram. Então a gente teve que lidar com toda essa mudança, né? E aí os filhos ficavam em casa, os que eram um pouco maiores, cuidando dos pequenos, porque alguém tem que sustentar a casa. E aí hoje que a gente tem uma visão um pouco mais centrada, de que não dá para simplesmente largar uma criança de 6, 7 anos em casa sozinha, que é perigoso, que tem seus riscos, que pode acontecer alguma coisa, como já aconteceu muito antigamente, a gente está mudando o nosso caminho e ficando em casa, quem pode. Quem não pode, quem não pode, tem condições, contrata alguém para cuidar do seu filho. Só que às vezes você também está trocando uma coisa por outra. Você trabalha basicamente para pagar outra pessoa, então é melhor você ficar em casa, entendeu? Então tem coisas que a gente vai fazendo e é um sacrifício. A criação de filhos, ela fala mais sobre o evangelho do que vocês podem imaginar. Os filhos, eles são a herança do Senhor, de fato, e eles são um presente de Deus para nós. Então, se você recebeu esse dom, se você recebeu essa
capacidade, essa possibilidade de criar filhos, que você crie para a glória do Senhor. E que você use tudo que Ele deu assim de capacidade para fazer algo que é bom. E não para simplesmente destilar ódio no mundo falando que... Enfim, aí porque que eu vou ter mais de um filho porque esse mundo tá tão cruel. Poxa, mas imagina se pessoas que têm uma cabeça assim, como você, que acha que o mundo tá ruim, que os governantes deveriam agir de uma maneira melhor e que as pessoas deviam ter mais cuidado com seus filhos, tivessem filhos e criassem esses filhos com esses pensamentos, você não acha que as coisas poderiam melhorar um pouco mais? Não acha? Então a gente tem que abrir um pouco a nossa mente para esse tipo de coisa também, sabe? A gente tem que parar de se deixar levar pelo que as pessoas ditam pra gente. A gente tem que ter o pensamento crítico de também pensar e tomar decisões. A gente tem que parar também para estudar. A gente tem que parar também para ler a Bíblia nós mesmos, não simplesmente ouvir outras pessoas falar ou só ouvir alguém que falou. Tem tanta gente que não sabe nem sei lá, as coisas básicas que tem nos 10 mandamentos, porque só assiste por causa de novela, porque só escuta de alguém que já falou o que acontece. Então, vamos estudar nós mesmos, vamos tirar nossas próprias conclusões e decisões e pedir orientação de fato ao Senhor para que a gente haja conforme a sua vontade, né? Não adianta a gente viver nesse mundo achando que o que a gente vai fazer não vai fazer diferença, porque o mundo vai acabar algum dia, vamos dizer assim, né? O que o Senhor nos fala é que a gente deve viver a nossa vida normal. A gente não deve simplesmente sentar, cruzar os braços e vou esperar Jesus voltar, né? A gente deve viver nossos dias normalmente e a gente deve estar ali buscando o Senhor, buscando melhorar. Como sabemos que somos maus, nós devemos buscar cada vez mais se parecer com Cristo e diminuir um pouco dessa maldade que já está inerente a nós por causa do pecado e tentar fazer o melhor que a gente pode nesse mundo. Na própria igreja, né, vamos dizer assim, tem muitas pessoas que têm pensamentos mais fechados a respeito da criação de filhos. E essas pessoas foram geradas por pais, né? Todos nós somos gerados, né, por alguém. Então, a gente tem que entender que o nosso pensamento pode ser uma geração melhor no futuro. Tem essas gerações que estão surgindo, a gente está vendo que tem muita coisa que a gente já vê como influencia. Então, poxa, a tecnologia influenciou muito em tal geração e hoje você vê que as pessoas são super antenadas. Mas já tem geração que, tipo assim, não quer mais saber de internet, porque já está cansado. Então, poxa, alguma coisa sempre vai estar ali, né, enfiada e vai, né, mudar os nossos pensamentos por algum motivo. Então é questão de ter criticidade e buscar conhecimento também, né? Me lembrei do meme do Etu Bilu. Busquem conhecimento. Então, busquem conhecimento. A gente também não pode cruzar os braços, ouvir também tudo que dá na telha e achar que é verdade. Eu estava vendo hoje, né, uma mãe dando um relato e ela falou sobre a questão que ela ia ter o terceiro filho, né? E ela disse que as pessoas, quando perguntavam, seu primeiro filho, ela não, o terceiro. E ela já ia se justificando, dizendo, não, mas esse foi sem querer, não, mas porque vou fazer ligação. E aí depois ela caiu em si, não, mas tipo, os meus filhos foram presentes, foram coisas boas na minha vida. E me salvaram até de traumas que eu nem imaginava que eu me salvaria pelos meus filhos, né? Através dos meus filhos, né? No caso, não diretamente, né? Eles salvaram ela, mas assim, ter que cuidar dos seus filhos, né? Faz com que a gente deixe muita coisa, assim, de lado e acabe enxergando de uma forma diferente, né? Como eu disse, a criação de filhos é a grande pregação do Evangelho e a gente vê muito, né, de sacrifício, enfim, a gente começa a pensar mais em Cristo, a entender mais do sofrimento de Cristo, do amor de Deus. Então, ela percebendo dessas coisas, muitos traumas dela se passaram. E aí ela, parei de justificar e uma das respostas que eu vi até no comentário do vídeo foi justamente falar, né, que a quantidade de filhos que eu tenho, né, é perfeita para minha família e não para a sua. Então, você não precisa julgar a família de ninguém, nem você achar que os seus filhos têm que ser a quantidade que fulano, ciclano determinou, né? Então,
cada um vamos viver as nossas vidas em paz. Fiz esse vídeo assim pra tentar trazer um pouco aqui da minha visão sobre isso, porque como eu tô trazendo aqui os diários de gravidez, etc. Eu tô na minha segunda gestação, eu tenho 31 anos. Pra muita gente, isso é um absurdo. Pra muita gente, isso é nada, porque tem gente aí que tem 31 anos e pode já estar no seu quarto filho, ou até mais. E já tem gente que vai achar isso um absurdo e eu sou muito nova, não era pra ter tido nem o primeiro. Então, eu sou cristã, eu amo meu filho, amo meu segundo bebê que tá aqui na minha barriga. E sou totalmente contra aborto, totalmente contra qualquer ideologia que venha tirar a visão central de Deus, de quem é Deus, e daquilo que ele se agrada. Então, a gente tem que saber falar também aquilo que a gente crê, porque hoje em dia a gente está sendo censurado por simplesmente falar algo que você acredita, sendo que a gente não tem mais liberdade de expressão, e diz, não, mas a gente tem liberdade de expressão, mas você não pode falar de uma coisa que você não aceita de uma forma normal, que você, é a política do cancelamento, né, que hoje tem, mas isso não existe, gente. Não existe política de cancelamento nenhum, isso é censura. Então a gente tem que falar aquilo que a gente crê, e espero que vocês aí que me acompanhem continuem aí me acompanhando, que vocês gostem aí dos vídeos que eu venho trazendo. Sempre que der eu vou trazer um videozinho assim mais, né, falando um pouco, conversando mais com vocês. E enfim, né, que eu tenho visto muito esse tipo de conteúdo mesmo, né, e você começa a refletir, né, depois que você já tomou a iniciativa de ter uma família. Mesmo com um filho eu já tinha esse tipo de pensamento, porque eu já sabia que eu queria ter mais filhos, né? E aí a pessoa pergunta, tu vai querer ter mais? Poxa, a pessoa eu tô no meu segundo filho, a pessoa já tá perguntando se eu não vou ter mais, se eu vou... Poxa, gente, respira. Deixa a pessoa viver a vida, deixa a pessoa decidir o que quer da vida, deixa o Senhor decidir também aquilo que ele vai querer para aquela família. E, mas às vezes é cedo demais, às vezes é tarde demais, eu tenho que esperar a criança ter 5 anos, tenho que esperar a criança ter 1 ano. Poxa, vamos viver a vida de vocês, gente. É sobre isso. A gente tem que respeitar os limites da vida do outro, respeitar a intimidade que o outro vai permitir que você tenha com ele ou não, né? Enfim, e que Deus abençoe a vida de todos vocês e deixe seu like aí no vídeo.